Irmãos, eu estava meditando e orando sobre o que compartilhar com vocês nesse tema Jovens Acelerados. Jovens Acelerados é um tema pesado. Fala para a pessoa do seu lado, e aí, você está acelerado? Como que você está? A cara dele te disse o quê? Ele está acelerado ou não? Mais ou menos. Está mais ou menos. Mas amém, irmãos. Brincadeiras à parte, eu quero declarar sobre você nessa manhã que você possa receber da palavra, do Espírito da palavra, que o Espírito Santo quer produzir na sua vida em revelação, em graça, em consistência, que você saia daqui hoje com a sua visão descortinada do propósito de Deus para a sua vida, amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Senhor, eu quero declarar, Senhor, nessa manhã, que a Tua vontade perfeita, que a Tua palavra possa vir, Senhor, como a espada que separa juntas e medulas, que o Teu Espírito hoje toque aonde o homem não pode tocar, que haja revelação dos céus, entrando, Senhor, em espaços, em lugares de cada coração aqui, lugares que às vezes há incertezas, que às vezes há, Senhor, dúvidas, impossibilidades. Eu quero declarar que a sua palavra, que é poderosa, que liberta, preencha e sustente hoje cada coração. Pai, nós declaramos que nós estamos aqui com o coração abertos para sermos ministrados pelo Senhor, para recebermos, Senhor, desse avivar e dessa aceleração que somente o Senhor pode produzir em nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu quero falar para você hoje sobre, você quer mesmo ser um jovem acelerado? Quer? Glória a Deus. Irmãos, esse ano eu tenho sido muito acelerada. Oh, Jesus! Mas eu tenho visto em cada aceleração que Deus tem me levado, me conduzido, visto que não tem nada a ver com o que eu consiga fazer. Nós só desfrutamos a aceleração quando nós recebemos do Espírito, do poder. E é esse poder que faz o que, humanamente falando, ninguém pode fazer. Então, às vezes, quando nós recebemos essa palavra da aceleração no final do ano passado, quando eu pensava na aceleração, na conferência de Goiânia, me dava até um frio na barriga, porque eu pensava, meu Deus, o que vai ser o ano que vem? E sabe aquele frio da barriga da montanha-russa, quando você está chegando lá no topo da montanha e era esse frio da barriga que eu sentia. Mas, a cada tempo que tem passado, a cada desafio que nós temos vivenciado como uma só igreja, numa só visão, num só alvo, o que eu tenho mais sido ministrada pelo Senhor é que a aceleração genuína é somente o Senhor que pode dar. Eu posso me preparar, claro, e devo. Eu posso me habilitar e fazer o meu melhor, claro, e devo. Mas ainda assim, existe algo que humanamente falando, eu não consigo fazer, mas Ele pode. E se Ele acha um coração comprometido com a vontade dEle e com o propósito dEle, Ele libera a aceleração. Amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Porque quais são os jovens que recebem dessa aceleração? Existem características, existem sinais, existem uma forma do Senhor agir e liberar essa aceleração. Claro que nós sabemos que a aceleração é para todos. Existe um favor liberado para todos nós. Mas deixa eu te falar algo. Existe um favor liberado para você, individualmente, para você como pessoa, acessar. Então você vê grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia que viveram coisas grandiosas. Eles tocaram na aceleração de promessas. Eles tocaram na aceleração de conquistas. E algumas coisas que você vai começando a perceber, e eu listei aqui algumas coisas, quais são os jovens que são acelerados de fato pelo Senhor? Repete comigo, aqueles que sabem para que foram chamados. Você sabe para que você foi chamado? Hoje eu quero te lembrar, você não foi chamado simplesmente para casar.
Você não foi chamado simplesmente para prosperar financeiramente. Você não foi chamado simplesmente para influenciar na sociedade. Você foi chamado para se parecer com Cristo. Esse é o seu e o meu propósito. E Cristo carrega a salvação. Aonde eu e você gastamos a nossa vida em intensidade, precisa transparecer a Cristo. Propósito é esse. Eu fui chamada e criada para levar Jesus a outros. Isso precisa ser claro na minha e na sua vida, porque essa é a base. Jovens que começaram, receberam a palavra de se acelerar, pararam às vezes no primeiro mês. Por quê? Porque agora eu vou acelerar para me casar, pastora. Agora eu vou acelerar para me prosperar. Deixa eu te falar, a aceleração dos céus vem de acordo com o comprometimento da vontade de Deus. O que a Bíblia fala? Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. A nossa geração tem lutado, olha aí fora, para mostrar que é o contrário. Primeiro eu busco as minhas coisas e depois, se Jesus caber, o reino de Deus não for desconfortável, aí eu vivo. Mas você foi chamado para viver o propósito claro, que é Cristo. Então essa é a base. Você quer ser acelerado? Avalia se você está vivendo de acordo com o propósito que você foi chamado. Esses dias eu recebi uma pergunta. A gente recebe muitas perguntas, muitas pessoas pedindo oração no Instagram. E uma irmã falou, pastora, não é de São Paulo, falou, eu acompanho o seu perfil. Meu Deus, como que você consegue viver tudo isso? Fazer tantas coisas. Falei, minha filha, eu não consigo. Eu só obedeço. Hoje, Senhor, o que é para fazer? É para ir ministrar? Eu obedeço. Claro que tem as implicações de a minha família, porque a pergunta da irmã era essa. Você não fica condenada por causa dos seus filhos? Porque você não está gastando tanto tempo assim? Eu falei, irmã, lá na minha casa eu gasto tempo até meia-noite, 1h. Eu chego depois dos eventos, eu estou lá com eles. Mas deixa eu te falar, eu não posso colocar a minha vida acima do propósito. E aqui, a pessoa que eu escolhi para ministrar e para ilustrar para você, para ficar claro, eu quero que você hoje abra seu coração diante de Deus, não é diante de mim, não. Eu sou humana como você. Mas sabe o que Deus procura? Pessoas comprometidas. Até aonde você está disposto a ir, meu irmão e minha irmã, para que o propósito se cumpra? Até onde você está disposto a abrir mão da sua reputação? Até onde você está disposto a enfrentar, às vezes, a perseguição dos seus familiares em dizer que você está alienado? Não, mas, não, eu quero viver o propósito, mas não quero ter desconforto. Esquece de aceleração, porque Deus não vai liberar aceleração. Então, qual que é a visão? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Eu estou dando aqui pensamentos chaves que você precisa, meu jovem, minha jovem, ter claro na sua vida. Qual que é a vontade de Deus para esse tempo? Para a sua vida. Se você não aprende a ouvir, a discernir, você não consegue caminhar. Quando eu recebi a palavra da aceleração no meu coração, falei, uau, vai ser maravilhoso. E engraçado que passou uns 15 dias, Deus me ministrou uma palavra para mim. Falou, essa palavra vai ser a sua oração durante esse ano. Sabe qual que é a oração? Desembaraçando de todo o peso que tenazmente me assedia, eu corro a carreira proposta, olhando para o alvo. E como desde janeiro, peso tentou me assediar. Peso de condenação, peso de problemas, peso de tantas coisas que vai fazer o quê? Com que eu não acelere. Eu corro a carreira, não corro andando. Eu chego no final, mas eu não chego acelerado. Eu não chego vivendo e desfrutando do poder de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu me atento a descobrir o meu propósito,
A vontade de Deus para a minha vida é mais claro o meu alvo. É mais certo, é mais certeiro a minha corrida. E você precisa gastar tempo nesses dias para identificar isso. Não seja levado de moda em moda, de movimento em movimento, de coisas que dão certo. Não! Deus quer que você seja levado pela vontade dEle. Talvez a vontade dEle para a sua vida é diferente da minha. Mas você precisa ter sensibilidade para responder. Amém? Então, acelerar é receber poder de Deus para fazer o que humanamente falando você não consegue. Fala para a pessoa do seu lado, o que você precisa acelerar nesses dias? Hoje, repete, hoje você vai receber a aceleração dos céus. Quem nos acelera, olha aqui, é Deus. É Deus que nos acelera. Sabe o que Ele nos acelera? E hoje o alvo do meu coração aqui é despertar em vocês, jovens, homens e mulheres corajosos. Porque Deus nos acelera na indignação, na ousadia, no poder de Deus e no favor. Nós fomos tão enriquecidos aí nesse jejum, por quê? Nós recebemos poder do sobrenatural, e o poder é para quê? Para destruir as obras do diabo. Ah, não, mas eu quero acelerar para mim prosperar. Espera aí, que igreja, que linguagem, que propósito que você está vivendo? Pode ter prosperidade sim, mas essa não é a base. Você precisa gastar tempo, gastar suas forças no alvo correto. Se você quer receber aceleração, seja comprometido com o que Deus quer fazer. Na sua família, na sua célula, na sua rede. Porque se você for comprometido com o que Ele já falou que vai fazer, Ele vai liberar aceleração sobre você. Então, nós precisamos ter uma postura correta para recebermos essa aceleração. Não é de qualquer jeito, não é porque você, líder de célula, recebeu uma palavra que você iria acelerar, que você vai acelerar. Você pode acelerar para o lado errado. Todo mundo indo e você indo para o outro canto. Você pode acelerar na sua força e você vai ver que no meio do caminho você vai parar. Agora, quando nós aceleramos no poder de Deus, nada nos para. Que hoje você consiga sair daqui com a sua visão clara do que tem tentado parar você. Do que tem tentado te intimidar. Você ser alguém, um jovem que em vez de liberar o poder, você é alguém, sabe, fechado. Você recebe um mover aqui, num evento desse, mas esse mover não sai para fora. Não toca outras pessoas. Você só desfruta da presença de Deus aqui, mas essa presença, quando você sai do prédio, fica guardada aqui dentro. Essa presença e poder é para ser liberado aonde você for. Que você possa ter isso hoje claro no seu coração. Eu quero falar rapidamente sobre a história de Elias. E Deus marcou muito a minha vida com a história de Elias. Porque ele foi alguém que correu acelerado. Fala para a pessoa do seu lado, você vai correr acelerado. Você está preparado? Então, lá em 1 Reis 18, no versículo 41, eu vou dar um pano de fundo, porque não dá para falar todo o contexto, mas se você não conhece a história de Elias, desafio você a ler 1 Reis para você conhecer. Enfim, Elias, porque ele era profeta naquele tempo, e nós somos profetas nesse tempo. Elias, ele foi escolhido por Deus naquele tempo para liberar a profecia. Só que o povo estava sendo assediado, incentivado, conduzido à adoração a outros deuses. E naquele contexto, Elias começa a se indignar com aquela situação. Existia lá os deuses de Baal, os profetas de Baal, e Elias faz uma prova com eles. E você vai ler depois lá, você vai ver que ele faz um teste,
Fala se os profetas, se Baal fosse Deus, fizesse algo, Baal não fez, Deus veio e fez. Eu não quero me atrelar aqui, porque eu quero que você entenda depois. E Deus operou ali. Deus liberou poder dele naquela situação. Deus envergonhou aqueles inimigos. E a Bíblia fala, até o versículo 40, que Elias, depois disso, ele mata todos os profetas de Baal. E o que Deus mais tem me incomodado nesses dias, sabe o que é? Porque nós somos essa geração de profeta. Mas muitas vezes, em vez de nós nos posicionarmos em ousadia, ter coragem para confrontar os profetas de Baal, nós estamos querendo se igualar a eles. Se igualar a eles na maneira que eles vivem, em questão de alvos de vida, de influência, de sucesso. Mas você e eu não fomos chamados para isso. E aqui no versículo 41, que é a partir de onde eu quero falar para você, após Elias matar esses profetas, então disse Elias a Acabe, que era o rei daquele tempo: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias, antes de acontecer isso, ele orou e por 3 anos não houve chuva naquele lugar. Todas as orientações, as coisas que Elias direcionou, não foi porque ele tinha motivações dele ser conhecido, não foi porque ele tinha motivações ou raiva das pessoas. Tudo que Elias foi direcionado a fazer naquele tempo foi para manifestar que Deus era maior, para que aquele povo saísse do engano. Então, depois que Elias orou e 3 anos não teve chuva, agora, depois que Baal foi envergonhado e os profetas foram mortos, Elias fala que a chuva vai vir. E eu vou parar aqui e eu quero aqui entrar em você, para que você entenda as características. Ao longo do que eu for compartilhando aqui, eu quero que você entenda que essas são as características que eu e você devemos ter nas nossas vidas. Se você, de fato, quer acelerar em Deus, quer cumprir o que Ele fez você, lá da eternidade Ele criou, chamou você à existência aqui nessa terra, para viver e fazer, você precisa ter na sua vida, amém? Então, a primeira característica que eu percebi em Elias é ousadia. Em outras palavras, coragem. Repete comigo, coragem. Será, meu jovem, minha jovem, que você, nesses dias, tem coragem de assumir o seu propósito? Porque assumir o seu propósito tem a ver com você ser envergonhado. Com a aprovação do mundo, você não ter. Porque a Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Só que nós pensamos que mundo é pecado, é bebida, é vícios. Mas eu quero falar que nós estamos em liderança. Sabe o que é mundo? É você querer viver a maneira que o mundo vive lá fora. É você querer dar o seu jeitinho para que as coisas aconteçam do seu jeito. É você escolher a sua profissão baseado no que dá dinheiro. Não do que é o propósito de Deus para você. Gaste tempo orando. Ser amigo do mundo é você valorizar muitas vezes mais essas redes sociais do que você orar. Gastar tempo em intimidade. Se preocupar mais em que as pessoas vão ver na sua embalagem do que você carrega aqui dentro. Agora Elias, meus irmãos, ele teve coragem de posicionar por Deus. E hoje o meu desespero no meu espírito é que Deus, o Espírito Santo suscite em você essa coragem. Sabe por quê? Nós vamos fazer o que ninguém fez quando levantar aqui, no meio da liderança, homens e mulheres com coragem.
Elias teve coragem de, diante de vários profetas, falar: se o meu Deus é mais poderoso, vamos ver aqui. Agora você vai para uma faculdade, o que acontece? As pessoas falam: Deus não existe. E você fala: não vou falar nada, porque eu vou ser o bitolado aqui, eu vou ser o alienado aqui. As pessoas falam para você aí fora na sociedade: não pode testemunhar de Deus. Você precisa respeitar a escolha do outro. E você fala: é verdade, eu não posso falar nada. Cadê os homens e mulheres com coragem, que vão se levantar para falar: ei, aqui não. O meu Deus é real. Ele restaura. Esses dias nós tivemos um evento de mulheres, de jovens lá no nosso prédio. E estou lá no apelo, veio uma moça vestida toda de menino. Ela estava lá na imersão de jovens. E eu fui orar. Na hora que eu comecei a orar por ela, sabe quando eu estou falando de coisas que são naturais. Se eu passo, eu sei que você passa. Eu fui orar por ela e na hora, nossa, eu não vou poder falar nada, né? Se eu falar, vai que a irmã fica ferida. Vai que ela não... E na hora, Deus falou para mim: cadê sua coragem? Eu falei, coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu falei: tudo que você viveu até hoje é engano. Deus te chamou para ser uma mulher de Deus. Ela começou a chorar, 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 chorar. Cadê os homens e mulheres que vão se levantar com coragem para falar e para guerrear com as armas certas? Você está sendo muitas vezes distraído para você tentar parecer melhor, tentar que a sua embalagem seja melhor para atrair as pessoas para a sua célula. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Você precisa carregar esse poder. E se você não é corajoso, você nunca vai ir para um novo nível de poder. Sabe por que Elias era tão usado? Porque aquele homem, ele tinha coragem. Claro que passou por testes também. Depois, quando Jezabel vai atrás dele, depois de todo esse contexto. Mas ele caminhava em coragem. Deixa eu te falar, o diabo vai sempre tentar intimidar você no seu propósito. Gaste as suas energias em se posicionar em coragem. O que Deus falou? Então isso vai acontecer. O que Ele prometeu? Então é real. Você precisa fazer uma decisão. Então, lá em 1 Reis 18, 41 diz que ele teve coragem para se posicionar e ele libera aqui. Ele fala: então disse Elias a Acabe: some e come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Fazia 3 anos que não chovia. E aqui, nesse contexto, não fala de sinais. Ele ouviu o ruído. Eu acredito que o profeta ouviu o ruído igual o do Vale de Ossos Secos, sabe? Não estou vendo nada, mas estou ouvindo o ruído no meu espírito. E ele manda o rei. Essa coragem precisa te levar a posicionar. A você não só ficar esperando que as coisas aconteçam. Olha Moisés diante daquele mar, o exército atrás dele. Ele vai orar e Deus fala: Moisés, se levanta, diga ao povo que marche. Não abriu o primeiro mar, gente, para ele poder passar. Precisou ele dar o primeiro passo para o mar abrir. Mas ele teve que ter coragem. A minha e a sua vida com Deus é baseada na coragem que nós temos em acreditar que Ele é poderoso. Que Ele vai fazer. O que o diabo tem falado? Que a sua família não vai converter? Tenha coragem. Se posicione em fé, em coragem, porque Deus é poderoso e Ele pode. É só você pensar, meu irmão e minha irmã. Jesus, Ele morreu naquela cruz por nós. Claro que existe uma simbologia na questão dos 3 dias que Ele ficou morto. Mas uma visão muito rasa e natural, eu quero te falar. Só você pensar, uma pessoa, 3 dias morta, já está em decomposição, não é verdade? Já começou a decompor, já está cheirando ruim. Se Jesus,
Ele foi além da decomposição para mostrar que ele tem poder. O que é alguém converter? Eu acredito que Deus permitiu que seja assim para a gente não ter dúvida que o poder de Deus pode ir depois da morte. O que é morte aos seus olhos hoje? Ai, minha célula aqui não rompe. Deixa eu te falar, saia do centro de você achar que é você. Se comprometa com o propósito dele. Senhor, eu estou aqui, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor faz. E porque o Senhor faz, eu me posiciono. Começa a falar. Fala na sua célula, essa célula vai virar uma rede. Com coragem, cheio do Espírito. Não é falar da boca para fora, não. É com coragem. Eu lembro que um pouco antes de nós assumirmos uma igreja, que nós éramos obreiros de jovens, a Leia até andou comigo nesse tempo, né, Leia? Eu andei com ela andou comigo, era um mistério de Deus. E aí, eu senti no meu coração, eu via líderes ali frustradas na igreja. Pessoas preciosas que não avançavam. E eu comecei a ter gerado um encargo no meu coração. Reuni aquelas irmãs, falei, não, eu vou abrir uma célula com vocês. E essa célula é só um momento de restauração, porque Deus vai fazer dessa célula uma rede. E fez. Mas não é porque eu era boa, não. Era porque eu estava comprometida com a vontade de Deus pela vida daquelas irmãs. Então, tenha coragem. A primeira coisa. A segunda coisa, no versículo 42, é que Elias não se acomodou. Olha aqui, continuando. Acabe subiu a comer, mas Elias não foi comer. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou em terra. Às vezes, você vai ganhar uma batalha e você vai se acomodar. E aí o diabo te destrói. A batalha aqui não era só Elias falar que ia chover. Ele precisava de sinais claros. Ele precisava ver Deus fazendo. Então ele não foi lá comer. Sabe aquela mentalidade, se Deus quiser fazer, Deus faz. Vocês já ouviram isso? Se Deus quiser fazer, Deus faz. Isso não é frase de quem está comprometido com Deus. Porque se Ele quer fazer, Ele quer usar alguém para fazer. E para usar alguém, a pessoa tem que estar. Então Elias foi orar. Ele não foi lá descansar, porque ele tinha matado os profetas de Baal. Ele não foi lá, olha, vem cá, o moço, que era o discípulo. Não foi lá, vamos conversar. Você viu o que aconteceu ali com aqueles profetas? Deus é poderoso. Não, ele não se distraiu. Ele sobe ao cume. E a outra característica dele é porque ele teve uma atitude, ele orou intensamente. Ele não subiu ali só ao cume para ver se ele via os sinais. Ele foi orar. E lá nesse mesmo versículo fala que se inclinou em terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Não era qualquer oração, gente. Imagina você se inclinar em terra. Em algumas versões fala que a intensidade era tanta que ele pôs o rosto e a testa, no chão. Isso aqui nos fala de alguém que estava disposto, comprometido. Não tem mais distração. Não é casamento. Não é mais multiplicar só uma célula. Não é mais eu ter um empreendimento. Não é. Senhor, é o Senhor ser revelado aqui. Existem coisas que nós não acessamos porque nós não temos disposição de orar com a intensidade. Sabia? Porque Deus já liberou. A Bíblia fala que Ele já deu o sim e o amém. Mas é nós que somos os canais. Se você para no meio do seu percurso, meu irmão, não vai ter aceleração nenhuma. Ele já tinha tido conquistas. Ele já tinha expressado o poder de Deus. Mas existia mais. Existe mais para você. Aqui eu sei que tem líderes que já multiplicaram 1, 2, 3 vezes. Existe mais para você. O diabo quer que você se acomode, achando que o que você viveu já foi o suficiente. Mas não.
Se posicione em orar. E não é uma postura qualquer. Tenha comprometimento na sua oração. Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar, quando eu entender. E continua aqui que de fato, Deus faz, mas muitas vezes é necessário que tenha um coração em fé para mover os céus aqui da terra. Você sabia que Deus faz, Ele é poderoso, não é verdade? Mas você já ouviu falar que nós somos cooperadores? Você já ouviu que Jesus teve que vir aqui para que nós fôssemos salvos? Então, para que outros sejam salvos, existe alguém que tem que pregar. Mas não é pregar qualquer pregação. É a pregação que tem poder. E a pregação que tem poder exige de você intensidade e renúncia. Exige um preço. Ou geração que não gosta de pagar preço. Né? Meu filho, eu já vejo, falou, Jesus, pega ele. Porque não gosta de pagar preço. Mas deixa eu te falar, não existe nada no reino de Deus que não é conquistado por força. Claro que você já tem o favor liberado sobre você, mas existe um posicionamento, um comprometimento seu, para que Deus possa fazer da maneira que Ele quer fazer. E isso não tem a ver conosco em questão de nos tornar conhecidos, não. Isso tem a ver, sabe o quê? Em você conhecer mais do caráter do Pai. Porque quando você passa por situações assim, você vai aprendendo, meu Deus, Ele age assim. Uau, o Senhor só queria a minha fé. Nós somos bombardeados para que nós façamos as coisas. Mas sabe a única exigência que Deus tem sobre minha e a sua vida? Você sabe qual que é? É crer. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Mas o crer, meu irmão, é uma luta. Tem áreas que para você crer, você vai precisar enfrentar uma guerra ferrenha aí com você. Com você, com o diabo, com a circunstância, com tudo. Continuando. Quem aqui está sendo marcado? Eu fico pensando, aquele homem carregava o poder e ele sobe o monte, na frente fala lá para o rei, vai comer, que eu já ouço o barulho da chuva. O rei vai comer, porque claro, se o fogo caiu do céu, se matou todos os profetas, claro que vai chover. Mas ele estava dependendo de Deus. E ele sobe para o monte para orar na frente do discípulo dele. Não, meu discípulo vai pensar o que é de mim? Se ele vê eu orando, minha fragilidade, que eu não estou com fé. Deixa eu te falar, existe um caminho de dependência que você precisa mostrar para os seus discípulos. Nesse momento, Elias, na frente do discípulo, ele se ajoelha, com a cabeça no meio dos joelhos, com o rosto, com a testa, com a cabeça em terra, e começa a orar. Sabe por que muitos param? Porque você não quer perder a sua reputação pelo testemunho. Será que vale a pena? Será que Deus vai mesmo fazer? O que vão pensar de mim? Se não acontecer? O que vão pensar de você, meu filho? Acontecendo ou não acontecendo, sempre vão pensar coisa ruim. Decida crer em Deus, que Ele vai te honrar. Eu lembro no começo da igreja, quando comecei a igreja, por lutas eu passava. Não sabia levar uma rede infantil, não sabia o discipulado. Eu lembro que um dia lá em angústia na minha casa, com meu filho bebê no colo, eu falei, Senhor, eu não aguento, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu ir, não sei. Deus falou para mim, eu estou te forjando e dessa igreja vai ser levantado pastores e pastoras. Falei, é loucura. Se eu não estou conseguindo com 3 discipuladores aqui, que não quer nem se envolver no kids, como vai levantar pastor? Aí Deus falou, você só precisa crer. Aquele dia, eu decidi ser corajosa. Cheguei no meu reunião discipulada, ela estava de lá, estava presente. Falei, irmãs, Deus me falou que vai levantar pastores aqui. Acho que as mulheres olharam para minha cara e falaram, é louca ela. Essa igreja tem nem 90 membros. Vai levantar pastor da onde?
Mas deixa eu te falar, depois de 5 anos, nós estávamos ordenando pastores e Deus me lembrou, você creu. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de ser intenso no que Deus falou e mostrar suas fragilidades. Talvez, não estou aqui falando para você chorar as pitangas com o seu discípulo, não. Eu estou falando que ele vai aprender o caminho através da sua vida. Mas se você se amedronta, se você se intimida e foge, não tem discípulo de Cristo sendo gerado. Vai ter discípulo seu, não de Jesus. Então, nós não temos o poder de fazer. Não somos nós que movemos. Mas quando existe intensidade na busca do seu coração pelo que Deus quer fazer, meu irmão, Deus vem. E Ele tem prazer nos filhos que confiam. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus sendo cheirosinho, perfeitinho. Não vai. Você não agrada a Deus fazendo tantas coisas que às vezes a gente ensina que são boas. Você agrada a Deus quando você está no embate que você precisa crer e se posicionar. A quarta característica, ele perseverou mesmo sem ver os sinais. Lá no versículo 43 continua, e disse aos seus servos, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Não há nada. E ele disse, volta lá, 7 vezes. Eu fiquei pensando hoje de manhã, falei, Senhor, olha, eu preciso crescer, porque na terceira vez que eu mandei o servo, fui lá olhar e não tinha nada, vamos desistir. Será que você não tinha desistido? E Deus me lembrou da oração que eu fiz na questão de eu ser mãe. Quantas vezes fosse necessário, eu vou enfrentar. Eu não sei quais são os embates que você está hoje vivendo, mas às vezes é aí que está o poder reservado de Deus para você acelerar. Então não negligencie Ele, não fuja. Porque Deus liberou o dom da fé na minha vida através da necessidade de gerar filhos naturais. Mas eu precisei me comprometer com Ele. Senhor, se eu precisar passar por mais abortos, ainda que doa na minha alma, nas minhas emoções, na minha carne, eu vou chorar, mas eu vou me levantar e vou tentar de novo. Talvez você está aqui me ouvindo e você já fechou 1, 2 células, talvez as coisas não estão dando certo e você fica assim, sabe? Será mesmo que é para isso que eu fui chamado? Será mesmo? Acho que eu não estou fazendo as coisas certas. Deixa eu te falar, tira o olhar de você, coloca o olhar nele. Se for para fechar 5 células, mas você perseverar, Deus vai te levantar pastor, meu filho. Olha, o testemunho do meu marido é esse. Ele fechou várias células, viu? Porque Deus não escolhe os melhores, os preparados. Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe as coisas que são. Ele escolhe as que não são, para confundir as que são. Então não gaste as suas energias querendo focar em você ser melhor. Gaste as suas energias em olhar para Ele. E Ele vai te fazer melhor. Então esse homem perseverou. Ele orou e 6 vezes ele manda aquele servo ir lá olhar. E nada. Gente, o teste. Mas deixa eu te falar. Aprenda a se levantar no espírito de coragem e ir até o final. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai acontecer. Não importa o que as circunstâncias dizem. Não importa se você não vê nada. Não importa. Importa que o homem de Deus, o justo, meu justo, viverá pela fé. E a fé libera o poder de Deus.
Às vezes a gente acha que nosso choro vai tocar o coração de Deus. Deus, está doendo muito. Olha o que estão dizendo de mim, porque as coisas não acontecem. Senhor, está muito desconfortável. Não! Deus, o que move o coração dele, a linguagem de amor de Deus é fé. Você quer crer, a coisa mais louca que ele te falou, crê que você vai ver se o céu não é movido para você. Permaneça, persista em crer. Por ele estar tão comprometido com Deus, com o que Deus queria fazer, aquele homem continuou ali a orar e mandar o servo voltar. E na 7ª vez, olha, na 7ª vez, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem, subindo o mar. Não era uma nuvem preta, nossa, o céu está fechado. Não, era uma nuvem pequena, era um sinalzinho. Às vezes você está esperando que Deus fale com você e coloque coisas grandiosas diante de você. Deus vai falar em coisas pequenas para testar sua fé. Aprenda a discernir. Se você é ousado e corajoso, se você se posiciona em falar o que Ele quer fazer, se você tem uma postura de intensidade em orar, em buscar, não entra no descanso, mas você vai se comprometer em discernir o que Ele, como Ele vai fazer, a hora que Ele vai fazer, você vai ver Deus fazer. E não é Deus fazer uau, Deus vai fazer pequeno. Deus vai testar a sua fé, amém? E continua dizendo assim: e disse então, sobe e dize a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então ele viu aquela pequena nuvem e ele já mandou o moço, corre lá e fala para o rei, para ele se preparar os carros, porque senão a chuva vai impedir ele. Um homem de ousadia, gente. Ele não precisou esperar o céu estar todo preto para falar, agora nós vamos descer. Não, eu vi uma pequena nuvem e esse é o sinal que a chuva vai vir. Pode mandar quem for, pode descer. Eu já ajo em fé. Eu não espero as coisas acontecerem para me mover, eu já ajo junto com o que Deus já está me mostrando. E por conta disso, que aqui é o ponto-chave que eu quero te lembrar, olha o que aconteceu de tão especial. E sucedeu que, entretanto, os céus rapidamente se enegreceram. Então, ele foi prontamente, antes do céu se enegrecer, ele falou. É como se você falasse algo e porque você falou, o negócio aconteceu. Mas sabe, quando você chega nesse nível, quando você está tão comprometido com a vontade e o propósito de Deus, que Deus fala, agora o poder vai ser liberado. Irmãos, eu oro, porque assim, Jesus falou, que quem cresce nele, obras maiores fariam. Chegou o tempo da nossa geração conhecer o poder de Deus. Mas Deus, Ele conta com você. Olha para a pessoa do seu lado e fala, com você. Tem uma postura diferente. E continua dizendo, enegreceram-se com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, que era a cidade que eles iam. Mas aqui, olha o que é Deus vindo de encontro com um homem comprometido. A mão de Deus estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, a entrada de Israel. A gente lê às vezes aqui, você não entende o contexto todo. A Bíblia diz que da onde eles estavam até essa cidade aqui, era mais ou menos 36 quilômetros. A mão do Senhor estava sobre Elias, porque ele foi confiável e fiel. E por conta disso, ele cingiu os lombos e ele correu à frente dos cavalos de Acabe. Sabe que você correr 36 quilômetros à frente de cavalos, ele chegou primeiro que Acabe. É algo sobrenatural.
É algo que, humanamente falando, não tem como acontecer, mas aconteceu. A palavra de Deus deixou claro aqui, para mostrar para mim e para você, que quando nós nos comprometemos com o propósito, com a visão de Deus, com a vontade dEle, Ele vai liberar poder, que humanamente nós faremos coisas que nós não poderíamos. Esse homem correu à frente dos cavalos, fiquei imaginando as perninhas dele, correndo. Chegou primeiro para anunciar. Quem liberou a chuva aqui, povo, foi Deus. O eu sou, não foi nenhum desses profetas, desses deuses aqui não, foi Deus. A sua e a minha vida é para mostrar para esse mundo que quem governa é poderoso é Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te fez prosperar foi Deus. As pessoas vão tentar entender e não vão conseguir, porque o poder de Deus vai acelerar você. E você vai mostrar a grandeza dele. Oh, Jesus! Esse homem, no versículo 46, ele recebeu o poder de Deus. Então sempre Deus irá liberar, irmãos, o anseio de Deus. Entenda hoje, de uma vez por todas, Deus quer sim liberar poder. Deus quer sim, Deus não tem preferidos. Deus não usa uns e não usa outros. Ele usa aqueles que confiam. Então que hoje destrone da sua mentalidade de que você não pode, porque você pode. Você só precisa crer e se comprometer, porque Deus vai te usar. Aonde você for, você vai carregar esse poder e as pessoas vão ser libertas. Assim como Elias levava a verdade, vocês vão levar a verdade aonde Deus os conduzir. E sabe qual que era a fonte da coragem de Elias? Ele não aceitava que as pessoas vivessem debaixo do engano. Será que você tem aceitado as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, viverem debaixo do engano e você está acomodado? Não é o que você pode fazer, mas é o tanto que você pode se comprometer em crer. Você foi chamado por Deus para carregar esse poder, meu irmão. Quero convidar você a se levantar, que nós vamos orar agora. Quero chamar o pessoal do louvor e debaixo dessa palavra, desse espírito, eu quero que você não se distraia. Eu quero que você perceba, existem momentos que são proféticos no quesito do que não tem a ver com o que a gente está fazendo, tem a ver com o que Deus reservou para você. Aprenda a discernir, aprenda a perceber. Um homem e uma mulher de Deus precisa desesperadamente aprender a discernir. Aqui Deus está, aqui Deus quer fazer. Eu fui essa semana estudar sobre alguns homens de Deus que carregavam, e aqui algumas versões falam que o Espírito do Senhor estava com ele. Não existia Espírito Santo ainda, Jesus aqui é Antigo Testamento, mas o Espírito de Deus que libera o poder foi e invadiu aquela realidade para liberar poder sobre a vida de um homem que decidiu crer. Você pega a vida de Sansão. Claro que Sansão teve atitudes erradas, mas foi um homem que a força dele não era da terra, era dos céus. E se você vê a vida dele, em vários versículos fala, e o Espírito de Deus incitou Sansão. E o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Irmãos, gente, vocês não desejam viver uma vida que o Espírito de Deus se apossa de você? Não é mais você que deseja e busca, é Deus vindo, invadindo a sua realidade, liberando o poder que vai além de você. Eu fiquei, Senhor, eu quero viver isso. Eles não eram sobrenaturais no quesito de qualificações, eles eram pessoas humanas, carnais, com debilidades, mas eles se posicionaram em coragem, em crer, em viver, em se comprometer pelo propósito e pela vontade. E por conta disso, o Espírito do Senhor era com eles.
E eu quero fazer um apelo agora. Eu acho que não sei se dá para vir aqui à frente. Se não der para vir todos à frente, eu quero que você faça algo. Você não está respondendo para mim, você está respondendo para Deus. Eu quero que você, que tem percebido, que você tem se intimidado, que você tem parado diante do que Deus te falou e das coisas que tem vindo de encontro contrárias, eu quero que você hoje responda para o Senhor. Você vai se ajoelhar, você vai vir aqui à frente, porque Deus vai liberar coragem e ousadia sobre você.